Acesso ao entorno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre está restrito desde o início da tarde de hoje. A segurança também foi reforçada para o julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá, previsto para esta quarta. Polícia Federal cumpre mandados na Operação Mãos à Obra, que investiga desvios de recursos no Rio de Janeiro e remessas de valores para o exterior. MPF pede manutenção da prisão de supostos operadores financeiros de esquema de propina no Rio de Janeiro. CENIPA aponta mau tempo e desorientação espacial como possíveis causas do acidente que provocou a morte do ministro do Supremo, Teori Zavascki. E o sistema penitenciário de Alagoas recebe um reforço literário, 500 novos livros para estimular o hábito da leitura. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. A Polícia Federal cumpre mandados na Operação Mãos à Obra, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro. São investigados desvios de recursos de obras no município com valores que eram desviados ilegalmente, enviados, aliás, para o exterior. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, essa operação é realizada em conjunto com o Ministério Público Federal e é um desdobramento da Operação Rio 40 Graus. O esquema envolvia o pagamento de propina e também o desvio de recursos públicos em obras, em contratos de obras da Secretaria de Obras do município do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, o esquema tinha participação de 2 ex-secretários municipais, um ex-subsecretário da cidade, além de outros servidores como fiscais de contrato e também de um doleiro. São cumpridos 6 mandados de prisão preventiva, 3 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo e também em Brasília. Os mandados foram expedidos pela 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro e 5 pessoas já foram presas. Érica. Obrigada, Carolina, pelas informações. O julgamento do recurso do ex-presidente Lula amanhã no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre vai contar com um esquema especial de segurança. Na sala de imprensa que está sendo montada no auditório do tribunal, cerca de 100 jornalistas vão assistir por um telão ao vivo o julgamento da apelação criminal referente à Operação Lava Jato, que envolve 7 réus, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao todo, 300 profissionais do Brasil e países como Inglaterra, Estados Unidos, Japão e França foram credenciados para o evento. O esquema de segurança para o dia do julgamento, que envolve órgãos federais, estaduais e municipais, foi apresentado à imprensa. O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul garantiu que haverá monitoramento aéreo, terrestre e naval da área próxima à sede do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós queremos que todos se manifestem, mas compreendam que a sua manifestação não pode prejudicar a vontade de 1.400.000 porto-alegrenses que neste dia vão trabalhar, vão transitar, vão estudar, enfim, tem o seu dia a dia a ser preservado. O bloqueio da área vai afetar o expediente de órgãos públicos. 18 linhas de ônibus também terão rota desviada. O bloqueio físico em algumas áreas, com gradil e, sobretudo, com os meios que nós temos ali. Né? Nós temos o posicionamento montado, a pé, motorizado. Além disso, pontos definidos para manifestações, tanto favoráveis quanto contrárias ao ex-presidente Lula, serão monitorados. Na mega operação, também está previsto o reforço na segurança dos magistrados. A nossa participação é no sentido de cooperar com as medidas adotadas pelos órgãos de segurança pública, a população seja o menos possível afetada e que todo o julgamento se desenvolva de uma forma ordeira. O julgamento começa às 8h30 da manhã de quarta-feira e será transmitido ao vivo pelo canal do TRF4 no YouTube e pelo Periscope, um aplicativo de transmissão de vídeo pela web. A captação das imagens será feita pelo sistema do tribunal chamado Tela TRF4, que começou em 2012. As 4 câmeras HD remotas instaladas na sala de sessão da 8ª turma vão mostrar todos os detalhes do julgamento.
Manifestações marcam a véspera do julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que responde pelo processo do triplex no Guarujá, no litoral paulista. O dia nem amanheceu e militantes dos movimentos sociais e do Partido dos Trabalhadores já estavam com acampamento montado no anfiteatro Pôr do Sol na capital gaúcha. São esperados até esta quarta-feira, dia do julgamento do ex-presidente Lula no TRF da 4ª Região, cerca de 30 mil pessoas. Políticos também participaram da caminhada em apoio ao ex-presidente Lula na tentativa de reverter a decisão na primeira instância e evitar uma nova condenação. Os militantes pretendem ficar acampados até o resultado final do julgamento. A caminhada provocou um engarrafamento de 10 quilômetros para quem tentava chegar na capital. A via que dá acesso ao centro da cidade foi parcialmente interditada e, segundo os organizadores, 3.000 pessoas, além de representantes de 150 municípios gaúchos, participaram do ato. A Polícia Militar vai monitorar o grupo até o final do julgamento. O acidente de avião que matou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, no ano passado, não foi provocado por pane ou defeito da aeronave. A investigação da aeronáutica concluiu que o mau tempo e uma desorientação do piloto causaram a tragédia no mar de Paraty. O trabalho do CENIPA foi divulgado pouco mais de um ano depois da queda do avião, que provocou a morte do ministro do STF, Teori Zavascki, e de mais 4 pessoas. No dia 19 de janeiro de 2017, o avião caiu no mar de Paraty, no Rio de Janeiro. Segundo o relatório do CENIPA, com o impacto, a asa foi arrancada e os motores se desprenderam. Todos os ocupantes tiveram morte causada por politraumatismo. De acordo com a investigação, não houve registro de pane ou mau funcionamento da aeronave. O piloto era qualificado e não apresentava problemas de saúde que comprometessem o desempenho em voo. Quando a aeronave decolou, havia pouca nebulosidade. Logo depois do acidente, caiu uma chuva de moderada a forte na Baía de Paraty. A visibilidade para o pouso era de 1.500 metros, muito abaixo da recomendada para voo visual, que é de 5.000 metros. Não havia condições mínimas para pouso. O campo visual do piloto era restrito. As condições de baixa visibilidade da curva a baixa altura sobre a água para o pouso sugerem que o piloto tenha experimentado efeitos de ilusão, tendo sofrido como consequência uma desorientação espacial. Entre os pilotos que voavam para Paraty, havia uma cultura de reconhecimento e valorização dos que operavam sob condições adversas, em detrimento das regras de voo visual. A análise de voz, fala e linguagem indicou traços de ansiedade no piloto. O estado emocional dele pode ter influenciado a decisão de fazer uma nova aproximação na pista. O investigador do CENIPA, coronel aviador Marcelo Moreno, disse que o piloto deveria ter tomado outra atitude em vez de pousar em Paraty. Respeitando as regras que são de cumprimento obrigatório, uma vez que a tripulação identifica que os mínimos meteorológicos estão abaixo dos estabelecidos, a tripulação deve prosseguir com uma arremetida, prosseguindo para um pouso seguro em outro aeródromo, ou aeródromo de alternativa, que no caso era São José dos Campos, do plano de voo, ou o próprio aeródromo de origem, que era o Campo de Marte, uma vez que a aeronave tinha autonomia suficiente para isso. Ainda não foram divulgadas as conclusões finais do inquérito da Polícia Federal sobre o acidente. O Ministério Público Federal apresentou um parecer ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a manutenção da prisão preventiva da advogada Ana Cláudia Andrade Jacu, ex-servidora da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e funcionária de uma empresa do deputado estadual Jorge Pisciani. Em outro parecer, o MPF defende a manutenção da prisão de Jorge Luiz Ribeiro, responsável pelo suposto repasse de propina a parlamentares. Gabriel Ciafrei tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Com pedido de manutenção da prisão da advogada, o Ministério Público Federal quer evitar que ela cometa novos crimes ou então que destrua algumas provas. Quanto a Jorge Luiz Ribeiro, o MPF argumenta que os crimes cometidos por ele foram graves e de que também há risco de destruição de algumas provas. Ainda de acordo com o MPF, mesmo após a prisão de vários integrantes dessa organização criminosa, o grupo ainda continuou atuando. Tanto Ana Cláudia quanto Jorge Luiz
país são apontados como integrantes de um esquema de corrupção junto à Federação de Empresas de Transporte de Passageiro do estado do Rio de Janeiro. Os integrantes da organização criminosa são investigados por vários crimes, entre eles corrupção, evasão de divisas e também lavagem de dinheiro. Um pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Ana Cláudia será analisado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Érica. Obrigada, Gabriel, pelas informações. E você vai ver ainda no Jornal da Justiça. Quase 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros vêm de trabalhadoras rurais. Voltamos em instantes. Trabalhadoras rurais são responsáveis por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. As mulheres que dependem do campo para sobreviver, não escondem que o trabalho é cansativo, desigual e ainda cheio de preconceito. E muitas delas nem são remuneradas. São mais de 40 anos no campo. Hoje, Esmeralda cuida sozinha da plantação de frutas e hortaliças que ocupam parte da propriedade dela, nos arredores do Distrito Federal. A rotina não é fácil, como mostra o repórter Leonardo Ferreira. Eu amanheço o dia, faço meu café, tomo e às vezes nem faço, porque às vezes eu vou tomar o café 9 horas. Aí eu vou cuidar da vaca, ração da vaca, vou cuidar de minhas plantas, vou molhar, às vezes vou adubar e vou plantar, vou cuidar de peixe, vou cuidar de uma coisa, vou colher para vender nos dias de entregar, vou colher. A força dela é um exemplo para o filho. Ela representa para a gente mulher guerreira, né? Mulher lutadora, batalhadora, né? Que nos criou desde que nós nascemos, ela nessa luta aí na roça, plantando, produzindo, né? Assim como Esmeralda, milhares de mulheres brasileiras carregam histórias parecidas. A maioria faz parte da agricultura familiar, responsável por cerca de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, as mulheres gastam em média 372 horas por ano em atividades rurais, enquanto a média para os homens é de 368 horas. Em algumas áreas da agricultura, ela também chega a produzir 80%. Por exemplo, olericultura, né, que você pega a produção de tomate, de jiló, de quiabo, né, é muito uma produção de mulheres. E aí as mulheres chegam a ocupar 80% desse segmento da agricultura, né? Produtora rural, esposa, mãe e líder. Suedi representa milhares de mulheres que plantam e ajudam a alimentar quem vive na cidade. Ela coordena mais de 50 funcionários que reforçam a mão de obra na propriedade. O desafio de ser mulher em uma profissão ainda cheia de preconceitos. A dificuldade de lidar ali é porque é muito homem, né? E eles não querem ouvir mulher, muito machismo. O trabalho no campo ainda é muito desigual, segundo esta antropóloga. Muitas mulheres ainda são discriminadas e não recebem salário. Ela precisa de voz, ela precisa ser visibilizada e respeitada frente à sociedade. E não ser, como às vezes acontece, uma sombra do marido. Dona Massai é outra produtora que luta para o reconhecimento das mulheres na agricultura. Os canteiros dela produzem cerca de 3 toneladas de hortaliças e frutas por mês. O trabalho é duro, mas a satisfação vem também do reconhecimento de um serviço feito com amor. E quando você vê os clientes que chegam e falam assim, não, mas que verdura bonita, esse é um presente pra gente, né? E para falar sobre esse assunto, está aqui o advogado José Augusto Lira, que é especialista em direito trabalhista e também previdenciário. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem, eu gostaria de começar justamente falando sobre esse assunto, que o trabalho da mulher no campo, às vezes muito é confundido ainda com o trabalho doméstico. Às vezes pelo próprio marido, né? A obrigação fazer ali, não como uma trabalhadora que tem direitos, mas sim tem direitos, né? Bem diferente disso. Isso. Boa tarde, boa tarde. O empregado doméstico, empregada, ele está disciplinado por uma lei à parte, Lei Complementar 150 de 2015, então tem suas características, né? Ele presta serviço a uma pessoa sem
atividade lucrativa. Já a empregada, né, a trabalhadora do mundo rural, ela trabalha realmente ligado literalmente ao campo. Então, a primeira distinção é essa, ela produz o seu trabalho, ela produz, portanto, né, a legislação precisa, Érica, ainda avançar nisso, e a reportagem, mais uma vez, soberba, no sentido de que muitas vezes ela é confundida como se fosse uma espécie de um núcleo familiar. Muitas têm suas colocações de frutos, etc., que as faz diferenciar. Então, a trabalhadora do mundo rural, o artigo 7º da Constituição Federal, ele é categórico. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Então, nos 34 incisos, todos eles são disciplinados para a trabalhadora rural. Evidentemente que pela própria condição de exposição aos agentes nocivos, né, a trabalhadora do mundo rural, ela tem que ser naturalmente, né, diferenciada nesse aspecto da proteção. Mas isso não foi nem o legislador brasileiro que quis, é importante falar isso. A Organização Mundial de Saúde, desde a Constituinte de 88, ela vem dando esse diferencial para a mulher na proteção do caráter biológico que a mulher tem que ter. Muitas vezes as pessoas ficam falando, a mulher é protegida. Não, a mulher não é protegida, né? O desgaste biológico da mulher tem que ser essa recomposição e reposição biológica dela. Doutora, é diferente para a mulher que trabalha ali na sua propriedade rural, produzindo ali, de uma trabalhadora rural que é empregada? São direitos diferentes ou não? Ambas têm direito, têm que cumprir um horário e têm direito à aposentadoria? São situações diferenciadas. A primeira nós chamamos da segurada especial pessoa física, aquela que comercializa a sua produção. Como sempre, eu agradeço estar com vocês e contigo aqui. A segurada especial que comercializa a sua produção. Então, ela comercializa a sua saca de café, a sua saca de laranja, a sua saca de tomate, né? Ela produz, né? Então, ela vai comercializar, em tese, ela tem que emitir a nota fiscal quando alguém passa na venda dela, pega alguma coisa, pega em consignação, aquilo, em tese, tem que ser registrado. Então, essa é a segurada especial pessoa física, né? A outra é uma empregada normal, né, que tem todos os direitos trabalhistas. Então, são duas situações bem distintas que devem ficar claras para o nosso telespectador. A mulher que trabalha, o senhor já falou alguma coisa aí do agrotóxico, mas ela que trabalha diretamente ligada aí a essa plantação, que tem que lidar com o agrotóxico, ela tem um horário diferenciado, um tempo diferenciado, um trabalho diferenciado? Perfeitamente, né? E até uma pergunta que vários itens da reforma trabalhista caem no mundo rural. Ela vai ter o horário normal, né? Mas, considerando o alto grau nocivo que o agrotóxico tem, né, obrigatoriamente a reforma coloca que os graus mínimo e médio não há necessidade de ter o atestado médico, mas o agrotóxico é um grau máximo. Então, para a nossa telespectadora, obrigatoriamente o médico que a acompanha no pré-natal, seja o médico do SUS, o médico do trabalho, ou até um médico seu particular, lembrando sempre que a validade é para o médico do SUS e o médico do trabalho, né? Obrigatoriamente ela vai ter que apresentar na empresa o seu atestado médico. Né? No mundo rural, no agronegócio, né? Ela tem que apresentar por uma garantia, e o empregador deve cobrar, sob pena de amanhã ou depois, acontecendo algum infortúnio, né, que livre todos, o empregador vai ser responsabilizado e o médico vai ser responsabilizado também, né, porque ele tem que ser diligente no afastamento dessa mamãe, por exemplo, quando ela estiver na gravidez, que seria um outro assunto. Rapidamente, para a gente encerrar, a idade para se aposentar para a trabalhadora rural é a mesma de uma trabalhadora normal? Não, né? Nós temos a aposentadoria por idade do homem, 65, mulher 60. Né? E no mundo rural, o homem 60, a mulher 55 anos. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com José Augusto Lira, que é advogado, especialista em direito do trabalho e também em direito previdenciário, e conversou com a gente a respeito das trabalhadoras, dos direitos das trabalhadoras no campo. Obrigada, doutor. Eu agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Sistema Penitenciário de Alagoas recebe reforço literário, 500 novos livros para estimular o hábito da leitura. A gente volta já já.
STJ não reconhece aposentadoria especial a trabalhador exposto a ruídos. O segurado buscava direito à aposentadoria especial por ter sido exposto a ruídos de 89 decibéis entre outubro de 2002 e novembro de 2003. O Tribunal Regional da Terceira Região reconheceu como especial o período trabalhado, mesmo com a diferença de 1 decibel em relação ao patamar mínimo fixado por decreto presidencial em 1997, que deixou de reconhecer como trabalho especial a exposição abaixo de 90 decibéis. De acordo com o colegiado, essa diferença de 1 decibel estaria dentro da margem de erro. O Instituto Nacional do Seguro Social recorreu e no STJ a decisão foi reformada pela segunda turma. O segurado então interpôs um agravo interno, onde alegou que, ao aumentar o limite de tolerância para 90 decibéis e extinguir o direito à contagem do tempo como especial ao trabalhador, o decreto extrapolou a competência que é regulamentar, pois apenas a lei poderia dizer quando existe risco à saúde ou integridade física do trabalhador. Mas o relator ministro Francisco Falcão afirmou que, além da determinação estar de acordo com a jurisprudência do tribunal de que não cabe aplicação retroativa do decreto, a Lei 8.213 de 1991 dá ao Executivo poder para definir as condições especiais dadas ao segurado. O TST isentou uma empresa de montagem e manutenção industrial de Santa Catarina de depositar o FGTS de um funcionário no período em que ele ficou afastado, recebendo auxílio-doença acidentário. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina havia aceitado o pedido do trabalhador com base na Lei 8.036 de 1990, que estabelece a obrigação do recolhimento dos valores referentes ao FGTS nos casos de licença por acidente de trabalho. A decisão foi mantida pela 7ª turma do TST. Na ação trabalhista, o empregado afirmou que a doença dele na região lombar estava relacionada ao trabalho, devido ao esforço repetitivo e à sobrecarga de peso aos quais era submetido. O trabalhador afirmou ainda que ficava em pé por longos períodos. A empresa entrou com embargos contra a condenação na seção 1 de dissídios individuais do TST. O relator, ministro Hugo Scheuermann, lembrou que foi constatado, em primeira instância, com base em laudo pericial, que não houve relação entre o trabalho prestado e a doença do empregado. O ministro considerou, portanto, indevido os depósitos referentes ao FGTS no período em que o trabalhador ficou afastado, recebendo auxílio-doença acidentário. A decisão de isentar a empresa foi unânime. Sistema Penitenciário de Alagoas recebe reforço de 500 livros. O acervo faz parte do acordo entre o Ministério da Educação e o Conselho Nacional de Justiça para estimular o hábito da leitura e reduzir o tempo de condenação dos presos. Com a medida, 19.000 livros devem ser entregues para 40 unidades penitenciárias do país até fevereiro. Silvana está no sistema prisional há 5 anos. Na sua rotina, a leitura tem sido fundamental para ocupar o tempo e trazer mais conhecimento. E a fome de leitura nela é tão grande que ela lembra já ter lido por volta de 100 livros. Nós também temos a cada ciclo, a cada livro que lemos, a cada resenha aprovada, 4 dias de remissão de pena. E isso também nos deu, a todas nós, não só a mim, mas como as minhas colegas, o poder de argumentação, o poder de entendimento, o poder de espera. Nesta semana, a Secretaria de Ressocialização e Inclusão Social teve o acervo ampliado com a chegada de 486 livros paradidáticos que foram entregues aqui no sistema prisional. As obras são destinadas a alunos e professores da Escola Estadual de Educação Básica Educador Paulo Jorge dos Santos Rodrigues, que funciona dentro das unidades prisionais. Os livros foram encaminhados pelo MEC através do Fundo de Desenvolvimento da Educação e vão contribuir para a formação dos reeducandos. A ação faz parte do Programa Nacional Biblioteca na Escola, que visa abastecer as bibliotecas de escolas da rede pública com obras que ampliem a compreensão sobre temas como diversidade, inclusão e cidadania. A supervisora de educação nos falou que esses livros também servirão para abastecer projetos que se utilizam da leitura como um instrumento de ressocialização. Nós temos o projeto Maleta Viajante, que é um projeto que a gente leva os livros até as celas. Vai atender o projeto Liberdade também, que a gente tem um projeto que já tem há 1 ano, né? Fechamos agora com 6 ciclos, agora o ano 2017, que é um projeto de remissão de pena através da leitura.
Até o dia 2 de fevereiro, mais de 19 mil livros serão doados pelo MEC a 40 unidades prisionais no país. A medida se dá em cumprimento ao acordo assinado em 2017 pela presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, e pelo ministro da Educação, Mendonça Filho. A supervisora lembrou que novas doações são sempre bem-vindas. Estamos prontos e esperando essa contribuição da sociedade para que a gente aumente aumente a quantidade de pessoas que a gente consiga atender aqui no sistema prisional através da leitura, através do livro. Esta edição do Jornal da Justiça termina aqui. Uma boa tarde para você e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.